Você sabia que pode existir efeito sanfona, inclusive após cirurgia bariátrica? E o que a gente faz para evitar isso? Ultimamente eu fui em um congresso em que eu tinha que defender essa posição do jejum intermitente após bariátrica, mas isso é um tema controverso. E tem sido bastante comum nesses congressos chamar pessoas com visões divergentes para atacar ou defender determinado tema. No meu caso, eu tinha que defender. E eu comecei a aula falando, poxa vida, por que a gente está discutindo esse tema? Porque todo mundo sabe que a cirurgia bariátrica ajuda a perder peso, mas o problema é que a gente tem tido cada vez mais esse problema do reganho. As estatísticas mudam muito, mas elas podem atingir quase 80% de reganho. E o que é interessante é que quando eu li esse artigo, para saber por que essas pessoas estão tendo reganho, na maioria das vezes não é porque elas fizeram uma cirurgia com uma câmara gástrica pequenininha e essa câmara gástrica com o tempo foi dilatando. O grande problema é que as pessoas depois da cirurgia bariátrica continuam com hábitos alimentares inadequados e acabam ganhando peso. E o que é interessante é que desses hábitos, o mais ressaltado nesse artigo foi o grazing, que é literalmente ficar pastando comida o tempo inteiro de baixa qualidade nutricional. E aí o que eu coloquei é, poxa, será que não valeria a pena, em vez de ficar comendo o tempo inteiro comida de baixa densidade nutricional, a gente aumentar a densidade nutricional da comida e comer de vez em quando? E o nome disso seria jejum. Eu não tinha lá que provar que jejum funciona para emagrecer, porque isso já está muito respaldado em estudos científicos da melhor qualidade. Para vocês terem ideia, o melhor tipo de estudos científicos são os randomizados, aqui e aqui. E quando você pega um monte de estudos randomizados, você pode fazer uma meta-análise. E quando você pega um monte de meta-análises, você pode fazer uma análise guarda-chuva. E eles falam que jejum realmente funciona para emagrecer. Mas então, por que a gente não usa para emagrecer esses obesos? Porque esse tema não costuma casar com cirurgia bariátrica. E por quê? Quando a gente vai analisar por que os cirurgiões, os nutricionistas, os médicos de uma forma geral não gostam de fazer jejum no pós-operatório de bariátrica, eles colocam que não é recomendado porque, de uma forma geral, isso é uma cirurgia que restringe a capacidade do paciente comer e quando ele for sair do jejum, ele vai querer comer um monte, não consegue e pode passar mal. De fato, isso tem um embasamento. E a maioria dos estudos em pacientes bariátricos que fazem jejum intermitente não é em pacientes que resolveram diminuir a janela de alimentação, fazer um low carb, não. São em pessoas que são muçulmanas e que no mês do Ramadã precisam fazer jejum. É justamente nesse grupo de pacientes que existem até consensos mostrando o que deve ser feito ou não, porque eles perceberam uma série de complicações. Só que se você tem um amigo muçulmano, e pelo menos os meus me contam isso, quando eles estão no Ramadã, o que eles fazem é que antes do nascer do sol, eles se enchem de comida. E aí eles ficam o dia inteiro sem beber nada, não é um café, não é uma água, não pode tomar nem comer nada, e depois que o sol se põe, eles se enchem de comida. E isso não seria uma estratégia adequada para alguém que tem uma bariátrica e quer fazer jejum intermitente? Até mesmo porque quando ele vai se encher de comida, aí ele pode passar mal. E esse estudo mostrou que em 21 centros de 11 países, eles pegaram no mês do Ramadã 132 pacientes que tiveram complicações. E aí você pode ficar assustado, porque tem um monte de complicações. Só que se a gente vai analisar essas complicações, primeiro que boa parte delas, por exemplo, desidratação, foi porque o cara não bebeu nada ao longo do dia. Desmaio, tá bom, pode ser a mesma coisa. Dumping é porque ele, depois que saiu do jejum, ele comeu muito, ele passou mal, ele pode até ter vomitado ou tido refluxo. As outras complicações, como cálculo renal, úlcera perfurada, colecistite ou obstrução, são complicações que podem acontecer em qualquer paciente de cirurgia bariátrica. Elas estão previstas para acontecer em qualquer paciente que fez cirurgia bariátrica. E esse estudo, apesar de ter sido publicado na Nature, ele tem um grande problema. Ele não comparou o nível de complicações que ocorreram no Ramadã versus fora do Ramadã, por exemplo. Então você não pode concluir muita coisa. De qualquer forma, ele serve para assustar. E quando a gente vai ver os argumentos contra fazer jejum
pós-bariátrica, a gente vê que na maioria das vezes eles citam, primeiro, vai faltar minerais, vai faltar nutrientes, vitaminas. O paciente vai ficar desidratado e vai ter uma baixa ingesta de alimentos, de calorias. Vai ter também uma hipoglicemia, ele vai passar mal se ele ficar sem comer por muito tempo. E, tirando aqui o que foi colocado, eu acho que a Gisele colocou um bom ponto, que foi o medo de fazer ou de ter um baixo aporte proteico. Então vamos lapidar um pouquinho esses aqui. Começando pela baixa ingestão de calorias. Se você é uma daquelas pessoas que tem que até reverter uma bariátrica porque não para de emagrecer, está tendo uma desnutrição muito grave, é óbvio que você não vai fazer jejum. Mas se você está tendo reganho, como acontece em 50% dos bariátricos, segundo esse outro artigo, cada um tem uma estatística, por que não fazer jejum? Porque mesmo que você argumente, o estômago é muito pequeno, não cabe comida, mas a pessoa está engordando. Então a gente tem que mudar alguma coisa, que é tanto quantidade quanto qualidade, e o jejum ajuda aqui. Em relação à desidratação, esse aqui é muito fácil de desbancar, porque desde que durante o jejum você tome líquidos, e isso é recomendado, você não tem desidratação. E eu coloquei aqui 3 artigos bastante interessantes mostrando que mesmo períodos maiores de jejum, como 32, 40 ou 60 horas, não, dias, 40 dias, 60 dias, 32 dias, não houve problema de desidratação. Óbvio que eles estavam tomando água, né? Não estavam num jejum seco, igual o Ramadã propõe. Em relação aos minerais, também não parece ser um problema relacionado ao jejum. Os minerais e as vitaminas vão ser absorvidos normalmente, como mostra esse estudo, em um jejum, aqui no caso de 36 dias. E mesmo em jejuns mais prolongados, desde que você suplemente com minerais e vitaminas, isso não parece ser um problema, como esse caso do Angus Barbieri, que é muito famoso, em que ele ficou em jejum por 382 dias e não teve nenhum problema aqui de minerais e também de hipoglicemia. De qualquer forma, existe sim um problema de vitaminas nos pacientes bariátricos. É muito comum que eles fiquem com minerais, cálcio, zinco, ferro, B12, um monte de coisa baixa nesses pacientes. Mas tem uma coisa que me chamou muita atenção quando eu fui ver esse outro estudo. Eles analisaram uma série de vitaminas, como ferro, B12, cobre, zinco, não é bem uma vitamina, mas que seja, micronutrientes em pacientes bariátricos. E repara que esse gráfico mostra as pessoas que atingiram um bom nível com a reposição. Mas o que me chamou a atenção é que vocês podem reparar que em todos esses nutrientes, a menor coluna é essa primeira. E essa primeira coluna é a coluna do pré-operatório. E aí eu fiquei pensando, se alguém ao longo da vida engordou, a gente pode inferir que ele acabou consumindo mais energia, mais alimentos do que ele precisava para sobreviver, a ponto de ter até uma toxicidade de energia, um monte de gordura no seu corpo. Por que esse indivíduo que acabou comendo mais e tendo até um excesso de gordura no corpo, não tem também um excesso de vitaminas? E aí a gente entende que a maioria desses indivíduos não engordou porque ele comeu alimentos ricos em nutrientes, e sim alimentos pobres em nutrientes e ricos em energia, principalmente carboidrato. E aqui a gente pode piorar ainda mais o cenário, porque provavelmente houve também comida ultraprocessada colaborando com isso. E se a gente pega um obeso que fez cirurgia bariátrica e que consome um monte de carboidratos refinados, aí a gente tem que se preocupar realmente com a tal da hipoglicemia. O que eu vou mostrar para vocês aqui é um gráfico de como funciona o nosso corpo. Quando a gente come, veja que a maioria da glicose que o nosso corpo utiliza é glicose que vem de fora, exógena. Isso vem da comida. E ela costuma, numa pessoa que não fez bariátrica, durar até 4 horas. Mas se você imaginar o bariátrico como alguém que fez uma cirurgia que diminuiu o tamanho do estômago e facilitou o esvaziamento para o intestino, esse cara ele pode cair esse gráfico muito mais rápido e ter uma hipoglicemia em até 1 a 3 horas. E aí você entende por que ficam nesses pacientes também recomendando que ele fique comendo coisas exógenas o tempo inteiro. Mas espera aí, vamos analisar esse gráfico por inteiro.
O que a gente vê é que inicialmente, quando a gente come, de fato, a nossa energia vem de fora, a glicemia está vindo lá de fora. E todos os tecidos estão utilizando glicose. Mas com o passar do tempo, a gente começa, se não comer, a queimar nosso próprio glicogênio. E ele vai manter nossos níveis de açúcar no sangue. Esse glicogênio, é claro que ele dura algumas horas, mas ele costuma durar até 24, 28 horas. É por isso que você não precisa ficar acordando a cada 3 horas para comer e você não morre. Você já absorveu aquela glicose exógena e está consumindo o seu glicogênio. E o corpo, muito sábio, quando percebe que o glicogênio está acabando, sabe o que ele faz? Ele começa a produzir glicose. Isso chama gluconeogênese. Ele começa a produzir glicose. E o que é interessante é que se vocês analisarem depois de 1 dia em jejum, 2 dias em jejum, a glicemia, a quantidade de glicose começa a cair e se mantém num nível bem menor do que antes. Então, se a gente for fazer um gráfico, é mais ou menos isso. E por que que aqui, entre 24 dias sem comer, 30 dias sem comer, 40 dias sem comer, a glicose fica assim baixinha? Porque o que acontece é que a partir do primeiro dia sem comer, a gente começa a ter uma quebra de gordura, que a gente chama de lipólise. E o nosso corpo começa a se alimentar cada vez mais por gordura. Veja que aqui, enquanto todos os tecidos usam glicose, aqui está o cérebro, ele está usando glicose, mas você vê que os tecidos aqui todos usam glicose e aqui começa a mudar. Os músculos começam a usar cada vez mais gordura, os outros órgãos vão deixando de usar glicose e no final das contas só o cérebro e alguns outros lugares, como algumas células do rim ou os glóbulos vermelhos, por exemplo, eles continuam usando glicose, mas o resto troca tudo por gordura, inclusive o cérebro. Embora ele continue usando glicose, repara que aqui ele está glicose preferencial e corpos cetônicos depois, e aqui ele troca para corpos cetônicos e menos glicose. Lembrando que corpos cetônicos nada mais são do que pedacinhos de gordura quebradinhos que conseguem entrar no cérebro. Essa troca do cérebro de combustível por corpos cetônicos é tão interessante e tão intensa que teve um cientista que fez aqui uma experiência. Ele pegou pacientes que já estavam há 14 dias sem comer, já estavam com uma glicemia aqui por volta de 72, e aí ele injetou nesses pacientes insulina. Mesmo eles estando sem comer, com uma glicemia baixa, ele injetou insulina. E o que aconteceu é que a glicemia desses pacientes caiu para entre 30 e 20. E se isso fosse em você, você teria morrido. Mas no caso deles, eles não morreram e não tiveram nenhuma alteração neurológica. Por quê? Porque apesar deles terem um nível de glicose muito baixo, o cérebro manteve seu metabolismo por causa dos altos índices de corpos cetônicos ou cat acids aqui como ele coloca. E para que o corpo consiga usar seu glicogênio, fazer glicose e liberar seus estoques de gordura e começar a queimá-los, ele precisa da insulina caindo. A insulina alta, ela bloqueia tudo isso. E o problema nesses pacientes é que além deles terem resistência à insulina, eles têm um estômago menor, que cabe menos coisa, e eles liberam mais rapidamente esses alimentos para o intestino, fazendo com que eles tenham altíssimos níveis de insulina e hipoglicemia. Mas o que eu queria chamar a atenção é que nada disso acontece nesses obesos se essa última parte da frase não ocorrer. Então a hipoglicemia pós-prandial vai acontecer entre 1 a 3 horas, mas depois de uma refeição rica em carboidrato. E a gente pode ver isso nos pacientes se a gente colocar um monitor contínuo de glicose. Isso aqui é um gráfico de uma glicemia de um desses obesos quando ele come a refeição rica em carboidrato e depois tem uma hipoglicemia reacional. Diferente do mesmo paciente com o mesmo estômago, com o mesmo tempo de esvaziamento, quando ele come uma dieta com baixo carboidrato, em que a glicemia dele quase não oscila, nem para cima e nem para baixo. E se ela fosse para baixo com todos esses mecanismos liberados pela insulina, ele também não ia ter grandes problemas de hipoglicemia. Mas o que me chama a atenção é que mesmo nesse artigo, quando eles propõem o que fazer então para evitar a hipoglicemia, além de uma série de medicamentos,
é uma dieta com baixo índice glicêmico, mas alta em carboidrato. Se vocês forem ver os alimentos que eles recomendam, cereais, como aveia, ou pão, ou bolachas, ou batata doce, ou macarrão de vários tipos, feijão, arroz, frutas da maioria dos tipos. E aí eu me lembrei daquele gráfico que eu tinha mostrado para vocês antes, das carências vitamínicas desses pacientes. Se nós formos analisar, as mesmas carências foram encontradas em populações desnutridas, mas não porque fizeram cirurgia, porque eles estão no sul da Ásia, não têm comida, passam fome. As mesmas carências. Eu achei interessante nesse estudo que eu estou citando que os cientistas queriam ver quais alimentos que eles poderiam dar para essas crianças que pudesse repor 30% das suas necessidades de vitaminas de uma forma geral. E na base desses múltiplos alimentos que eles testaram estavam os piores. Veja que grãos refinados, por exemplo, eles precisariam dar 643 gramas disso para uma criança de 2 anos para repor 30% de suas vitaminas. 2 gramas de fígado, a gente fala, puxa vida, para essas crianças elas deveriam estar comendo isso. Aí elas estão comendo vitaminas. Só que o problema é que, como a gente mostrou, a própria literatura da obesidade sugere essas comidas, cereais, pão, frutas, vegetais. Tá bom, tá tudo aqui, ó. Você teria que ter um consumo enorme para nutrir aqueles pacientes obesos, em vez de estimular essas comidas que realmente seriam as mais nutritivas. E o problema é que uma vez que os obesos ficam comendo isso e com sua bariátrica, além deles perderem ainda mais suas vitaminas, eles fazem hipoglicemia. E isso também entra na questão, que foi muito bem ressaltada pela Gisele, do baixo aporte proteico. Esses pacientes têm uma câmara gástrica muito pequenininha. E o que eu vi é que muitas nutricionistas que estavam lá naquele simpósio queriam que o bariátrico comesse mais ou menos uma dieta como se fosse alguém que não tivesse uma bariátrica. O fato é que esses pacientes não conseguem comer tudo isso. E se eles têm todos aqueles problemas de carências de minerais, de vitaminas, de metais, e eles também precisam de um bom aporte proteico, para que eu vou ficar falando para esse paciente comer um monte de salada, um monte de brócolis, que não tem nada disso? Eu tenho que, nesse paciente, priorizar o que é rico em vitaminas e minerais, que é carnes, ovos, peixes. Aqui eu estou priorizando o aporte proteico sem atrapalhar com todo o resto desses alimentos que, nesse cenário, vão ter um impacto muito menor para a saúde. Eu diria até que jogariam contra, justamente por caber menos desses aqui. E mesmo assim, esses pacientes acabam tendo que suplementar vitaminas, minerais pela veia na forma de cápsula e também podem suplementar proteína na forma de whey, por exemplo. Aqui é uma forma bem prática que para esses pacientes pode ajudar. E uma coisa que eu tranquilizaria, de certa forma, esses nutricionistas também, é que antigamente a gente aprendeu que no máximo o nosso corpo absorveria 25 gramas de proteína por refeição. E aí você pega um cara desse e ainda faz uma bariátrica, aí que ele não absorve nada. Mas nesse ano passado aqui saiu esse artigo mostrando que não existe um limite para absorção de gordura estudado na dose que eles usaram de até 100 gramas por refeição. E isso também vale para o bariátrico. Então, se a gente for ver a conclusão desse artigo, o que ele fala? Nós mostramos que a ingestão de 100 gramas de proteína leva a uma resposta anabólica mais prolongada quando comparada a apenas 25 gramas. Em outras palavras, ele está absorvendo aquela proteína, ele está fazendo músculo, ele vai usar elas para fazer neurotransmissores, hormônios, assim por diante. Então aqui em obeso, o que poderia ser feito, além dele fazer uma refeição menor, mas com uma densidade nutricional muito maior do que alface e cereal, é suplementar também com proteína na forma de pó, como whey, numa dose grande, mas em poucas vezes, uma vez que a gente demonstrou que eles conseguem absorver e ter uma resposta anabólica com isso. Por fim, eu demonstrei que apesar de todo mundo ter medo de jejum, uma das coisas mais importantes para que uma cirurgia bariátrica tenha êxito é o jejum. E a maioria dos cirurgiões que fazem essa cirurgia não percebe, mas eles mesmos prescrevem o jejum.
100% das cirurgias bariátricas necessitam de uma dieta especial nos primeiros dias. Em geral, 10, 15 dias, os pacientes são orientados a comer apenas líquidos, coisas coadas, filtradas e em pequenas quantidades, normalmente de 30 a 50 ml a cada hora. E aí você vai usar o quê? Um pouquinho de água de coco, um pouquinho de água, um pouquinho de chá, um pouquinho de caldo de carne com sal, gelatina, 50 ml por hora. E eles não vão ficar acordados a noite inteira. A gente sabe que uma dieta que restringe seu aporte calórico a menos de 20% do que você comia antes, desde que não seja leite condensado puro, ela te coloca num estado muito parecido com jejum. Tanto é que essas dietas são conhecidas como Fast Mimicking Diet, dietas que mimetizam, que imitam o jejum. E isso é muito estudado, principalmente pelo Walter Longo, em situações de câncer e uma série de outras coisas. Mas todo paciente bariátrico faz uma Fast Mimicking Diet por pelo menos 10 dias. E aí, o que eu queria mostrar com esse estudo é que os pacientes e os médicos ficam muitas vezes surpresos com a rapidíssima melhora de diabetes, de pressão, de inchaço, de dor nas pernas, nas juntas, que acontece após a cirurgia bariátrica. Muito antes do paciente perder uma parcela significativa de peso, ele já melhorou do diabetes. E o que eu mostrei aqui é que isso não acontece por causa da cirurgia. Isso acontece por causa dessa dieta que eles fazem no pós-operatório da cirurgia. E esse artigo demonstrou isso de uma forma muito elegante. O que ele fez? Eles sabiam que a dieta, mais o soro nos primeiros 2 dias e depois a dieta pelos 10 dias iniciais do bypass, levava nos pacientes a uma queda da glicemia, sua insulina basal caía, o peso caía, o inchaço caía. Então eles falaram, peraí, e se a gente pegar os pacientes que a gente vai fazer cirurgia bariátrica e 1 mês antes, 2 meses antes, a gente internar para ter certeza que eles vão fazer exatamente a mesma coisa que eles fariam se tivessem sido operados, só que sem a cirurgia bariátrica, sem o bypass. Então eles ficaram internados tendo que tomar soro nos 2 primeiros dias e fazer aquela dietinha de 50 ml a cada hora. E sabe o que aconteceu? Os pacientes que foram operados perderam quase 4 quilos nos primeiros 10 dias, caíram sua glicemia, diminuiu a insulina, mas quem não foi operado e fez a mesma dieta perdeu 7 quilos e caiu não 17, mas 35 da sua glicose de jejum e caiu mais ainda a insulina. Em outras palavras, a cirurgia até atrapalhou um pouquinho pelo seu processo inflamatório. É claro que depois que esses pacientes começam a comer normalmente, aí os efeitos de restringir que a cirurgia faz e de diminuir a absorção, que é o que até atrapalha a absorção de vitaminas, que a cirurgia também faz, ajuda no paciente a emagrecer. Então, se alguém tem medo de fazer jejum, é muito interessante que os pacientes fazem, todos eles fazem jejum nos primeiros dias. E como eles não estão acostumados a fazer uma dieta baixa em carboidrato antes da cirurgia, coisa que provavelmente tiraria boa parte deles da fila da cirurgia, eles não estão adaptados a isso. E aí sabe o que acontece nesses primeiros 10 dias de jejum? Eles fazem o que todo mundo conhece no mundo do low carb como gripe de Atkins. Ou seja, teu corpo está tentando se adaptar àquela nova dieta, está mudando todo o seu maquinário enzimático, a insulina ainda está alta e não libera teu glicogênio direito, e você está comendo só aquele pouquinho de sopinha. Então, nos primeiros dias, eles ficam cansados, fracos, podem ter cãibra, mas depois que passa uma semana, a maioria desses pacientes fala, nossa, eu não estou tendo fome, eu estou me sentindo bem, eu estou com uma energia, eu estou ótimo. Por quê? Porque eles estão em cetose. Eles fizeram o jejum, eles diminuíram a insulina e com isso eles abriram a trava para poder consumir sua própria gordura de uma forma mais eficiente. E uma vez que o corpo percebe isso, o corpo fala, caramba, olha o tanto de energia que eu tenho. E se ele tem tanta energia assim, ele não precisa ficar comendo tanto, ele não tem tanta fome. E é essa mesma travinha que desde que o cara faça uma dieta adequada, diminuindo sua insulina, em outras palavras, ele vai priorizar proteínas,
vegetais folhosos, que seja, ele não vai ficar estimulando muito a insulina com arroz, batata e macarrão, essa travinha se solta, ele queima melhor sua gordura e ele sente menos fome. Com isso ele consegue ficar em jejum por mais tempo e quando ele vai comer ele não tem uma fome desesperadora porque ele está com a trava da gordura ainda aberta. E com isso ele consegue comer menos e não fica tendo dumping, vômito e tudo aquilo que a gente teme em alguém que não faz uma dieta com baixo carboidrato e vai fazer um ramadã, ficar um tempão sem beber água, sem comer e quando come passa mal. Concluindo, esse estudo mostrou que a glicemia melhora muito mais por causa da redução calórica da dieta ou da quantidade da dieta, como queira, do que pelos hormônios que mudam, pelo tipo de corte que fez no estômago e assim por diante. A rápida melhora que ocorre depois de uma cirurgia bariátrica é por causa da restrição calórica que eles fazem com a dieta que é orientada, e não por causa de hormônios ou por causa da cirurgia propriamente dita. Se você precisou fazer cirurgia bariátrica e está tendo reganho, ou se você está bem e quer comer menos vezes, desde que você vá fazendo essa transição para uma dieta com menos carboidrato e mais proteína, você consegue incorporar os benefícios do jejum. Lembrando que se por algum motivo você está passando mal, usa um antídoto, come. É tão simples, né?